Rapaziada, trouxe aqui essa partida aqui que eu já joguei, mas que eu achei muito bacana, que eu joguei Magia do Rei e tudo que eu tava querendo assim no geral deu certo, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo de sempre buscar a iniciativa, tá? Acho que o tema principal dessa partida vai estar sendo a iniciativa, como não largar ela, beleza? Então vamos lá. Fomos para a Magia do Rei, variante principal. E aqui entra um pouco de teoria, né, que eu já sabia. Rock e aqui vamos de E5 e depois desse cavalo D7. Claro, tem uns lances um pouquinho mais específicos do computador, mas até que nada demais, né, de erro. E aqui já é um erro um pouco grave dele, porque eu tenho esse A5 que desestabiliza bem a estrutura dele, porque ele não tem A3, né? Já que esse esse peão tá cravado, né? Então, antes ele começasse B4, talvez fosse interessante ele pensar em desenvolver as peças dele, né? Então, assim, isso vale para vocês também. Antes de você começar a pensar em atacar, em sair mexendo no peão, desenvolve as suas peças, né? Que são mais importantes, beleza? Toma, toma. E aqui ele fez o rock. E além disso tudo, de eu desestabilizar um pouco a estrutura dele, a casa de C5 virou uma debilidade, né? Inclusive o computador já queria que eu pulasse direto para essa casa com o cavalo, tá? Mas aqui, beleza. Ele faz um erro que me possibilita simplesmente seguir com o meu plano de jogar F5 e começar a abrir a posição. E aqui já entra uma parada tática também da posição, tá? Porque eu tomo, depois que ele toma, eu jogo F4. Qual que é a ideia de F4? Se ele tomar, eu vou simplesmente tomar e essa torre tá atacada. E esse peão, assim, ele possibilita G4, G5, G4, que é muito forte. Se ele não tomar, eu vou simplesmente tomar aqui e destabilizar muito a estrutura dele. E se ele jogar G4, que foi o que ele jogou, eu jogo o cavalo C5 atacando o bispo e atacando esse peão, beleza? E como a minha ideia estava só focada em tomar esse peão de G4, eu nem reparei direito que esse peão de E4 estava caindo, tá? Mas seria o melhor lance. Mas enfim. Aqui eu volto. E aqui é o momento que eu paro para pensar, pô, tá, ganhei um peão, mas e agora? O que, que eu faço? Aí que eu lembro do método das 6 perguntas e penso, tá, quais são as debilidades dele, né? E eu olho para esse cara e falo, não é tão simples proteger ele, né? Então eu começo com dama E7 e minha ideia era jogar torre A7, torre A8 e começar a atacar esse cara. Mas aí ele faz ameaças na minha posição e eu prefiro jogar esse lance B6 para solidificar tudo, tá? Beleza. Ele joga bispo F4, eu simplesmente sigo com o meu plano de atacar aquele peão de A2. Enfim, o computador dá como uma imprecisão, tá? Mas na prática, tá, é um pouco intuitiva não, mas é um pouco instrutivo. Aqui a gente vê que, se possível, colocar a torre na cara do peão, ganhando mais espaço, é melhor, beleza? Eu jogo esse, ele toma. E aqui é um momento muito importante da partida. Muito importante mesmo. Se eu jogo, ó, tô com 2 pontos de vantagem quase. Tá vendo a barrinha aqui na esquerda? Na esquerda da tela? Se eu continuo com o meu plano e jogo torre A8, olha a barrinha. 0,7. Porque ele está ameaçando cavalo G5. E qual é o ponto todo? Depois de cavalo G5, é imparável o cavalo chegar em E6. E nenhuma peça minha poderia controlar esse cavalo aqui. Então, no xadrez, além de você pensar nos seus planos, você tem que impedir os planos do seu adversário também, porque você não está jogando sozinho, sabe? Então aqui vai um lance muito instrutivo, que é o lance Bispo F6, o melhor lance da posição. Rei H2 eu sigo simplesmente. O computador sugere Rei G7, mas assim, aqui entra, né, coisas que o Stockfish às vezes não faz muito sentido você analisar com ele, né? Porque Torre A8 é um lance completamente
válida, né? Vai de 2.4 para 2.4, né? 2.46 para 2.42 de vantagem. E aplica uma ameaça prática, né? Que é nesse peão. E aqui eu penso, pô, minha dama não tá jogando muito e eu quero continuar atacando esse peão. Então, dama A4. E eu vou sempre tentando fazer lances que mantêm minha iniciativa, que fazem ele responder às minhas ameaças. Qual era a ideia? Depois de dama toma, torre toma, esse peão não tem defesa. Eu vi que essa torre não podia defender aqui e o cavalo não podia voltar. Por isso que ele não toma minha dama. E aqui eu falo, eu penso, vou trocar a dama de novo. Só que aqui ele poderia tomar minha dama, eu tava com medo de ele tomar minha dama, e depois desse jogar esse. E eu não tava gostando muito disso porque ia dar um certo contra-jogo para ele. Então vou pro seguro e simples, né? Isso que é legal também. Quando você tá tão dominante na partida, às vezes o mais seguro e um pouquinho pior, segundo o computador, é o mais, sim, recomendado, dependendo, vamos dizer assim, porque você não dá chance de contra-jogo pra ele, sabe? Aqui ele joga dama D3 e eu vou com torre A3, mantendo sempre a iniciativa, sabe? Mantendo sempre a iniciativa. Dama aqui em E2 e de novo, mantendo a minha iniciativa. Eu não vou fazer um lance aqui, tirar uma posição como essa e fazer um lance como rei G7, sabe? Que perderia 1.7 pontos de vantagem aqui. Eu vou, de novo, para cima. Né? Cheguei aqui e eu vou continuar indo para cima, atacando esse cavalo agora. E de novo, aqui eu continuo indo para cima. E o meu oponente abandona essa posição porque tem muita coisa sendo ameaçada, esse cavalo, essa dama, esse peão. Se ele jogar esse, eu posso simplesmente tomar esse peão porque está cravado. E a posição das brancas está colapsando. Mas então é que por isso que ele abandonou, né? E essa partida eu resolvi trazer também para vir acompanhada de uma mensagem assim, de talvez uma dica, né? Que é tente buscar sempre a iniciativa no xadrez, mas não fique cego pela sua própria iniciativa. Veja também os planos do seu adversário. E se eles forem um pouco mais perigosos que o seu no momento, tenta impedir o deles primeiro e depois você volta para os seus, beleza? Mas a partir do momento que você conseguiu pegar a iniciativa, vai fazendo lances e lances que não deixam ele respirar. Porque a partir do momento que você faz um lance que deixa ele respirar, ele pode conseguir um contra-jogo, beleza? E se você é o cara que tá tomando essa pressão, enfim, tenta de algum jeito conseguir algum contra-jogo, certo? Então é isso, rapaziada. Obrigadão a todo mundo que ficou até aqui. Se você quiser deixar alguma sugestão de vídeo ou de abertura para jogar em alguma das partidas rápidas, tamo junto e até a próxima. Valeu!